Ok, maravilha. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse terceiro dia de hospitalar. Muito bem-vindos ao stand da Abimed. Temos hoje, como de resto nos demais dias, um dia bastante intenso de atividades e discussões. E vamos iniciar aqui as atividades do Diálogos Abimed de hoje, discutindo a aplicação da IA na saúde, regulamentação frente a riscos e benefícios. Antes de iniciar o painel em si, gostaríamos de avisar que este evento está sendo gravado e todos os presentes consentem expressamente com a divulgação para terceiros. Se estiverem de acordo, pedimos que levantem as mãos, por favor. Muito obrigado. Um lembrete. A FGV Ethics, em parceria com a Abimed, está conduzindo uma pesquisa sobre o grau de percepção de corrupção no setor da saúde. É uma pesquisa ampla que vai apresentar um retrato do nosso setor no tocante a essa percepção. Pedimos a gentileza de acessar o QR Code que está disponível no stand ou com as nossas recepcionistas. Aqui é muito importante termos um volume e diversidade de respostas para que o painel resultante traga um perfil bastante acurado dessa perspectiva. Vamos falar então de inteligência artificial na saúde. Nós trouxemos aqui um perfil de pessoas bastante variado, com aplicação prática no dia a dia, na vivência profissional, legisladores. Já transmito a todos o pedido de desculpas da deputada Adriana Ventura, acabou de ter um problema no trânsito, não vai conseguir chegar em menos de meia hora, 40 minutos. Então, agradecemos a aceitação do convite por parte da deputada e infelizmente não a teremos aqui conosco. Mas é importante contextualizar um pouco do porquê nós estamos trazendo essa discussão para dentro do âmbito da Abimed. No Senado nós tivemos avanços interessantes com o PL 2338. A Abimed teve, como de resto em outros temas de interesse nacional, contribuições bastante interessantes, que de alguma maneira foram refletidas no texto aprovado no Senado, como readequar a classificação de risco da área da saúde e principalmente a adesão ou a incorporação das atuais agências reguladoras como no papel de reguladoras do futuro decreto ou da futura regulação de inteligência artificial. Nós seguimos avaliando e trabalhando em cima do texto que foi aprovado para seguirmos contribuindo no aprimoramento do texto final que virá a ser discutido na Câmara, agora está na Câmara, e depois no Senado. Então, vou passar rapidamente aqui a apresentação dos nossos convidados. Temos o professor Guilherme Klafke, que é doutor e mestre em Direito pela USP, líder de projetos do Centro de Pesquisa e Inovação da FGV Direito São Paulo, na área de governança de IA e IA na saúde. E o Guilherme, aqui ao meu lado, tem liderado o desenvolvimento desse projeto, e ele vai trazer algumas considerações para nós sobre esse assunto. Marco Antônio Bego é engenheiro, diretor executivo do Instituto de Radiologia do INRAD e diretor de inovação do InovaHC, ambos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor também pela Faculdade de Medicina da USP em Ecossistemas de Inovação e mestre pela Escola Politécnica da USP em Otimização e Automação de Processos. Marco é um grande parceiro da Abimed, obrigado, Marco. Dr. Vinícius Monteiro de Paula Guirado, neurocirurgião no Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que também vai trazer as suas perspectivas de utilização de IA, como isso se aplica no dia a dia. Tenho aqui, no meu lado direito, o deputado Pedro Westphalen, que é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar do Serviço de Saúde, vice-presidente da Frente Parlamentar Medtech, primeiro VP da comissão, vice-presidente da Comissão de Saúde
e membro da Frente Parlamentar de Medicina e um grande defensor da saúde no nosso Congresso. Ao lado do deputado Pedro Westphalen, o deputado Ismael Alexandrino Júnior, de Goiás, deputado federal, médico, óbvio, ex-secretário de Saúde e segundo vice-presidente da Comissão de Saúde. Então, como vocês podem ver, é um pessoal que entende muito do que a gente vai discutir aqui. Então, eu vou começar, antes de caminharmos para os aspectos da legislação em si, discussões e etapa agora na Câmara, eu gostaria de trazer primeiro a aplicação que nós temos na nossa indústria, falar um pouquinho do estudo. Então, começaria com você, Marco, trazendo aí uma perspectiva de como é que está o desenvolvimento e aplicação de tecnologia no âmbito do INRAD. O INRAD avançou, vocês têm projetos maravilhosos, não só dentro da USP, mas para outros lugares do Brasil. Então, por favor, em benefício do tempo, nós vamos tentar limitar essas participações iniciais em 10 minutos. Obrigado. No começo da pandemia, a cada 10 exames que fazíamos, 9 pessoas tinham a doença de Covid. Então, se o algoritmo errasse para sim, o erro era muito pequeno. À medida que a doença foi diminuindo, o algoritmo que errava para sim, o erro era muito grande. Então, a inteligência artificial, esse tipo de comparação, ela muda com o seu meio, né? À medida que a doença, porque você seta os erros da inteligência artificial, que ela não é perfeita, né? E aí, quando a gente olhava isso, você via que você precisava ir selecionando e mudando o setup da inteligência ao longo da pandemia, porque ela era muito diferente dependendo das fases que a doença tinha. E a gente imaginava que o maior ganho do uso da inteligência artificial fosse identificar se a pessoa tinha Covid ou não. E quando ela foi realmente utilizada para valer, o que os médicos mais utilizavam era a marcação da área afetada no pulmão, porque o algoritmo usava os pixels para marcar e ele era muito mais preciso que a marcação manual. Então, ele nem se preocupava mais saber se era Covid ou não, porque ele já sabia isso de pronto. O que ele queria saber era o volume ocupado pela doença e isso o algoritmo ajudava demais. Entendemos também que, dependendo do tempo de formação e de qualificação do médico, ele usava o algoritmo antes ou depois de olhar a imagem. Então, ele se sentia mais confortável, os que eram mais jovens, em olhar o reporte antes, depois que o Vinícius é médico, ele depois pode dizer com mais propriedade. E os que eram mais experientes, eles já olhavam a imagem e só confrontavam com o algoritmo para ver se ele não tinha feito nenhum erro lá na marcação. Então, o que a gente entendeu muito assim no uso era que, primeiro, treinar algoritmo não é uma coisa simples e algoritmo tem que ser treinado onde ele vai ser usado. Então, eu pego algoritmos treinados, às vezes, em fontes diferentes que eles usam e quando você vai usar ele não funciona adequado. Ele tem que ser selecionado para o tipo de aplicação. Então, às vezes o que funciona bem numa aplicação que é parecida não funciona bem na outra, e aí você destrói o uso do algoritmo e não é assim. E o letramento para o uso é fundamental, então saber que está usando. Com o passar dos tempos, hoje a gente já está numa fase que você já não sabe que está usando o algoritmo. Então, a gente está discutindo na regulação, mas ele está o tempo todo entrando. Então, hoje a gente tem no próprio INRAD aceleração de exames de ressonância. O algoritmo está embarcado no equipamento e nós estamos falando uma diferença de 30 para 15 minutos o tempo de exame. Então, o ganho gigantesco no uso do algoritmo, que já está embarcado no equipamento, você sequer sabe o que está acontecendo. E a gente vai evoluindo para os algoritmos que estão a cada vez trabalhando mais no seu dia a dia, indicando melhores usos do fluxo, né? Ajudando na gestão de fila, ajudando na parte administrativa, ajudando na análise do médico, que ele perdia muito tempo avaliando todo o prontuário. Hoje o algoritmo faz um resumo daquilo, entrega para ele pronto e ele, a partir dali, faz as novas perguntas. Então, guardando todo esse uso e um uso cada vez mais impactante no que diz respeito à produtividade, precisão, em todo o trato médico ali, de todas as fases do processo, inclusive administrativo, o que nos preocupa muito é que isso é super adaptativo. Então, uma das preocupações que a gente tem nesse momento é que, como as coisas vão mudando e mudando muito rápido, uma regulação muito restritiva, a gente pode perder a possibilidade dessas mudanças que acontecem a todo tempo. Morremos de medo dos dados saírem do país. Então, eu comprei um algoritmo que trabalha no equipamento, que ele avalia e retorna. E onde ele avalia esses dados? Está dentro ou fora do país? Será que hoje a segurança até do país
é adequado eu levar dados para fora? Então essa é uma preocupação que também temos. E o direito a receber a informação de como aquele algoritmo funciona. Eu fui lá, passei por um processo que tem um algoritmo envolvido, ele fez um report e eu tenho dúvidas, eu queria saber como é que ele funciona. Então, esse direito à explicação é uma coisa que a gente deve se preocupar cada vez mais e aí com o letramento, cada vez mais a gente vai entendendo isso para poder trabalhar. E o que a gente vê hoje, caminhando para o fim, Fernando, é que hoje esse tipo de análise ele é multicanal, né? O que a gente chamava muito de omnichannel, mas é uma verdade. Ele analisa imagens, ele analisa texto, ele analisa fotos, ele corresponde entre eles, faz relação com o paciente e, em alguns casos, muito melhor do que o ser humano, principalmente no que diz respeito, às vezes, à empatia, em situações que são difíceis, trabalho 24/7. Então, o que a gente vê funcionando cada vez melhor, cada vez mais preciso, a supervisão humana fundamental em ações que você tem impacto lá na frente, e aí você precisa medir esse impacto, mas é transformador. Então eu diria assim, nós vivemos um momento que os usos estão cada vez aumentando mais, é necessário uma regulação para a gente não perder tudo isso que a gente está ganhando com alguns erros que podem acontecer e má fé, mas que a gente tem que estar muito preocupado de saber que isso é adaptativo e que tem toda uma estrutura que regular não adianta. Tem que ter estrutura de onde esses dados vão, se eles estão adeptos a uma lei que já existe, que é a LGPD, como é que eu troco dados entre empresas, eu vou fazer algoritmo em dados fechados na saúde, como é que eu organizo tudo isso? Então a gente também tem uma estrutura que está caminhando junto, que não só o uso de IA na ponta. E tudo isso que nos preocupa e nos deixa felizes, porque isso que é a verdade na inovação, que é transformar tudo isso. E a gente vem trabalhando muito em comunicar tudo isso também para a sociedade, para que todos juntos com nós, iniciativa público, as empresas, a sociedade civil, as pessoas, os médicos, todos pudéssemos discutir isso de forma bastante ampla e adequada para poder fazer o melhor possível. Obrigado, Fernando. Beleza, Marco. Sem dúvida. Nós temos muito claro, né, todos esses desafios e foram todos apontados. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco na fala do Guilherme sobre como é que o estudo caminhou e quais os findings que a gente tem. Mas antes, dando sequência até o que você mesmo comentou, queria ouvir o Dr. Guilherme, Dr. Guirado, falando um pouquinho da experiência dele profissional na questão do... Deputado, se eu puder passar o microfone. Obrigado. Na dia. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, muito obrigado, Fernando, pelo convite, a Abimed pelo convite. É um prazer aqui estar com todos os presentes aqui no palco. Dando continuidade ao que o Marco nos explicou, eu fui apresentado como neurocirurgião. Essa é uma questão que precisa diminuir no sentido de trabalhar com inteligência artificial em qualquer área. Porque como é uma área nova e é interdisciplinar, as funções são intercambiáveis. Então, o papel do background, de onde você veio, ele passa a ser menos importante no momento da discussão. Claro que a gente continua trabalhando cada um na sua área. Mas até é importante falar sobre isso. Na sequência, vou falar mais do InLab, via Inova HC. É esse desafio de você conseguir trabalhar com profissionais que têm uma função básica pelo qual ele, de fato, é contratado ou ele é esperado que ele faça, e ele começa a exercer um papel de atuação no desenvolvimento da inteligência artificial para que ela chegue na ponta. No meu caso, como médico, o meu papel é percorrer todo o desenvolvimento, o ciclo da inteligência artificial para ver onde chega ao paciente, como ela é desenvolvida e como nós entendemos que isso funciona na prática para o médico também, e para os profissionais de saúde de maneira geral, especialmente os enfermeiros, que faz a maior parte da população de pessoas da saúde do mundo é da área de enfermagem, e esse papel da inteligência artificial vai ajudar sem dúvida que isso aconteça. O que eu posso dizer, o meu papel no Hospital das Clínicas é diretor médico do Laboratório de Inteligência Artificial. Eu estou lá há 3 anos, nós tivemos a oportunidade de desenvolver isso graças ao trabalho do Marco Bego, do professor Giovanni, que nos forneceu essa possibilidade. Nós já desenvolvemos mais de 40 projetos de inteligência artificial e atualmente estamos trabalhando com a Suécia, que já está bastante desenvolvida em projetos para atuação, implementação. Uma coisa é a gente ter esse plano todo e um algoritmo para ser usado. Outra coisa é como colocar isso em prática no mundo real. É muito difícil que as pessoas entendam os seus papéis. Então, o nosso papel no laboratório, por exemplo,
é conversar com pessoas de várias áreas para fazer com que cada um, com o tempo e num tempo exíguo, possa se comunicar melhor, assimilar essas palavras diferentes do dia a dia que a gente escuta de machine learning e tudo mais. Eu diria que o papel prático que nós temos lá, como o Marco já disse, por exemplo, os médicos mais sêniores, eles conferem depois se a inteligência artificial está de fato correta. Os mais jovens têm uma percepção de utilizar primeiro. Hoje em dia a gente está usando aprendizado que a gente chama de não supervisionado, é que a máquina faz algumas coisas e nos mostra o que fez, nós de trás para frente vamos ver o que aconteceu, dizendo como médico. O que eu diria que é uma mensagem importante é que para a saúde, pensando na ponta que é o paciente, o médico atual precisa fazer parte do desenvolvimento desses algoritmos, desses modelos. Por que eu estou falando isso? Na prática, como funciona? A gente começa a desenvolver o modelo, ele mostra um erro, nós vamos para cá. Só que nós anotamos que nós vamos para cá. Depois nós precisamos voltar para rever, como o Marco já disse, porque os dados foram diferentes, mudamos para cá, anotamos isso, depois mudamos para cá e aí seguimos e entregamos. Deu errado, vamos voltar, vamos entender em que parte a gente estava com dificuldade e vamos mudando. E uma outra coisa que é importante quando se fala de device, quando ele chega e precisa ser regulamentado, por exemplo, para a Anvisa, ele precisa documentar em que fase da inteligência artificial ele está para poder entregar. Com a evolução, esse algoritmo precisa ser realimentado com novos dados e modificar, e anotar que modificou. Então, quer dizer, esse desenvolvimento é necessário e deve continuar na prática por muito tempo. Eu diria que é por aí. Se eu tiver depois alguma outra pergunta objetiva, eu posso explanar melhor. Eu vou deixar meus colegas representantes falarem mais. Muito obrigado. Dr. Guirado, acho que tanto a fala do Marco quanto a fala do Dr. Guirado encaminham bem para o que foi o estudo, o que a gente buscou através do trabalho de vocês, cercar em termos de conhecimento e experiências, né? Então, se você puder, aí uns 10 minutos, fazer um sumário do que foi esse estudo, ou do estágio que ele está, é fantástico. Muito obrigado, Dr. Fernando. É uma honra estar aqui junto com a mesa inteira, senhores deputados. Eu falo pela Fundação Getúlio Vargas, como líder desse projeto que é Desafios Regulatórios da IA na Saúde, em co-realização com o InovaHC e também com o Instituto Coalizão Saúde, e com o apoio de vários parceiros do setor da saúde, dentre eles a ABMed, que vem dando um apoio muito grande a esse estudo. A ideia que tivemos era trazer informações para o debate público, e essas informações elas surgem de várias fontes. A gente fez um estudo de legislação comparada, a gente fez um estudo de manifestações públicas dos atores, a gente fez um estudo do que está sendo patenteado nos Estados Unidos, do que está sendo registrado no INPI no Brasil. A gente fez um estudo de bibliografia e, juntando tudo isso, a ideia é que a gente possa apresentar alguns pontos que são importantes para a regulação no Brasil. Um dos primeiros grandes benefícios, né, desse estudo já foi apontar para a questão do alto risco na área da saúde como um todo, né, que poderia gerar um conflito até com as normas da própria Anvisa sobre risco dos softwares. E a partir disso eu trago aqui alguns dos nossos principais achados, né? Então, primeiro, 5 pilares que são necessários nessa regulação. O primeiro deles é inovação responsável, e cada substantivo vai vir acompanhado de um adjetivo. O que a gente percebe e constatamos na ausência de regras, na ausência de regulação, vale a força bruta. Então, só para dar um exemplo aqui da área da saúde, algo que a Lei Geral de Proteção de Dados não esclareceu foi o uso secundário de dados. Então, eu coleto os dados e depois eu posso usar para treinar um sistema de inteligência artificial? E algo que a gente menciona olha, a União Europeia já vem discutindo o uso secundário de dados e como fazer isso de maneira responsável, dando segurança a quem está desenvolvendo os sistemas. Então, esse é um exemplo que a gente traz. Segundo, governança flexível e adaptável. Então,
é muito importante ter esse trabalho de governança pelos vários atores públicos e privados, e essa governança tem que contar com uma estrutura, por exemplo, como o Dr. Marco falou, que acompanhe o machine learning, que acompanhe que o algoritmo vai mudar, que acompanhe que o sistema vai dar outros resultados conforme ele vai aprendendo. Então, uma governança que seja muito rígida, ela não vai acompanhar. Terceiro pilar, autoridades e poderes bem definidos. A gente precisa saber quem decide e como decide. O sistema que está sendo construído na lei é muito importante, com a participação das autoridades setoriais. E aqui a gente vai precisar saber muito bem quem fica com qual decisão em relação a desenvolvimento, aplicação, segurança do sistema, quem dá a última palavra. Direitos fundamentais. O adjetivo aqui não é apenas para falar bonito. O direito, ele tem que ser realmente aquilo que é essencial, é o interesse que a gente quer proteger. Então, um exemplo é informação sobre a tomada de decisão. A pessoa, seja ela médico, seja ela paciente, seja ela quem for, ela precisa ter o direito protegido de saber como o sistema decidiu, ou ela precisa, por exemplo, saber como o médico decidiu com base no sistema. Então, aonde eu coloco a decisão e aonde eu coloco esse direito vai ser importante, porque isso vai desaguar lá na frente no Poder Judiciário e a gente pode ser responsabilizado por violar direitos nesse caso. Então, a gente tem que identificar o que é fundamental. E o último ponto são os mecanismos de implementação. Então, como eu faço a lei ser aplicada? Então, que meios de prova, por exemplo, a gente vai ter à disposição para comprovar tudo, por exemplo, que houve testagem exaustiva. Então, como que eu comprovo que houve testagem exaustiva no meu sistema? Então, esses pilares levam a gente a propor no trabalho, são cerca de 12 opções regulatórias que a gente mapeou, e a gente sugere que a melhor de todas é uma legislação mínima para todos os setores, que traga um mínimo, até por questões concorrenciais. A gente não quer que um setor seja favorecido em relação ao outro, em relação aos deveres que ele tem, definindo principalmente a distribuição de poderes, quem é que fica com qual área de poder nesses setores. É importante que cada setor tenha os seus padrões regulatórios bem definidos, segundo as necessidades de cada setor. E é importante que a regulação seja harmônica com outras propostas e legislações existentes. Por exemplo, no Congresso hoje também se discute reforma de Código Civil. E aí isso pode trazer outras regras que podem conflitar com o marco de inteligência artificial. A gente não quer que essas regras conflitem com o que está sendo proposto. E aí 5 pontos de atenção que a gente imagina que possa ser, doutor Fernando, algo para trabalhar mais adiante. Primeiro, importância de discutir o que é necessário em cada fase do desenvolvimento. Pensando em equipamentos médicos, tem toda uma fase de testagem que, se as obrigações forem as mesmas, no período de testagem, a gente pode tornar o desenvolvimento muito custoso. Por exemplo, a responsabilidade por erro do sistema no momento de testagem tem que ser igual à responsabilidade depois de colocado no mercado? Ou tem que ser diferente? A segunda, importância de discutir o que ficará para o Poder Judiciário. Um exemplo disso e a gente sabe pela questão dos planos de saúde, uma lista de alto risco. O Judiciário ele pode simplesmente acrescentar novas hipóteses de alto risco e falar, olha, aquilo que não estava na lei, não estava em nenhuma outra lista feita por autoridade, mas isso aqui, segundo eu, juiz, deveria ser alto risco e você deveria ter levado isso em consideração na hora de desenvolver. Então a gente precisa ter essa visão de que é um diálogo que depois vai desaguar no Judiciário. A importância de discutir a posição do Brasil no cenário internacional. O Brasil também é um grande importador de sistemas. Se a lei ela enfatiza muitos deveres que devem ser
cumpridos de governança, muitos dos atores estão no exterior. Então, como que eu vou obter uma base de dados de treinamento de um algoritmo contratado por um hospital de uma empresa estrangeira, se essa base de dados toda e o treinamento todo foi feito no exterior? Só para dar um exemplo, eu precisaria no judiciário traduzir juramentadamente todos os documentos que vêm do exterior. Então isso vai ser um custo muito grande para todo mundo quando receber aquela documentação. A importância da transição, a gente já está desenvolvendo muitos sistemas. Se vier uma lei e mencionar, por exemplo, o dever de documentação, quem não documentou vai ter que fazer o quê? Como vai ser essa adaptação? Né? Precisa não só ter o tempo, mas precisa ter um regramento sobre o que vai acontecer com quem já desenvolveu. E, finalmente, antecipar movimentos. A gente agora fala sobre a inteligência artificial agente-cêntrica. Então, a gente precisa antecipar que, em 2027, não vamos mais estar falando de chat GPT como a gente fala hoje. A gente vai estar falando de agentes de inteligência artificial. E a lei precisa ter isso no horizonte. Então, doutor Fernando, isso aí foi um apanhado aqui dos principais achados da nossa pesquisa, agradecendo novamente o espaço e a ajuda da BIMED nesse trabalho. Não, legal, Guilherme. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, parece que vai ficando pior, né? Porque é tanta coisa que vai surgindo e tantos cuidados que precisam ser tomados nas diversas etapas. Eu acho que para os deputados eu abriria não uma questão, mas a perspectiva de ouvi-los em função de dois aspectos. Primeiro que a presidente Luiza Canziani, lá da comissão, ela declarou em algum momento que preferia ou que pretende fazer uma revisão ampla de tudo que saiu do Senado. Revisão ampla deixa um certo grau de ansiedade no mercado aqui de dispositivos e equipamentos, e posso dizer pela área da saúde também. Então, a colocação que eu faço para os senhores, e gostaria de ouvir a ambos, é no sentido de quais as perspectivas, como é que está sendo a reação dentro da Câmara ao que saiu do Senado, ao que é esperado que venha a ser discutido mais para frente, e principalmente se dentro da pauta desse ano da Câmara os senhores veem um avanço significativo nas discussões ou não. Deputado, por favor. Bom dia para todo mundo. Cumprimentar todos que estão aqui, que antecederam, e o amigo e colega Pedro, que é meu professor. Eu queria escutar ele primeiro para eu aprender um pouquinho e depois falar, né, Pedro? Mas eu acho que convém ter esse nível de ansiedade, sim, em relação ao que a Luísa disse. Por alguns motivos, eu tentarei ser claro e breve nas explicações. Primeiro, eu acho que a gente, falando da legislação como um todo, deveríamos focar muito em segurança e ética nessa regulamentação, certo? E que ela fosse principialista, porque é impossível, dada a gama de aplicações, tentarmos numa legislação o que frequentemente a legislação brasileira tenta, que é amarrar todas as pontas. A gente tem que, como legislador, conviver com certa ansiedade e entender que aquilo que é princípio pétreo seja preservado, mas que um monte de coisa que não está ao alcance atual e a gente não sabe o que vai virar, né? Dada a gente conhece muito pouco ainda, a coisa está começando, eu acho que deveríamos focar em princípios e não tentar abraçar todas as áreas, sobretudo na área da saúde. Nós temos uma lei geral de proteção de dados que precisa ser preservada, tem um desafio de governança de dados que às vezes estão no exterior, ou armazenados, ou sendo manipulados, né? Esse é um desafio que a gente precisa preservar. Quando ela fala da revisão ampla,
E é uma coisa que eu falei, não é possível que alguns parlamentares da Câmara vão levar para esta direção, que talvez até consultando aí, vocês vão ver esses ruídos, que estão começando a polemizar que nesse projeto de inteligência artificial estão querendo embutir algumas coisas de fake news para inteligência artificial de programas de rede social, né? TikTok, Instagram, esse tipo de algoritmo. Eu quero acreditar que não vai nessa direção e polemizar dessa forma. Nós temos gastado no Brasil muita energia legislativa e da sociedade com coisa que não soma na vida diária, né? E eu acho que a gente tem que ter muita lucidez, sobretudo Pedro, eu e quem está na diretoria da Comissão de Saúde, né? Nós somos vice-presidentes lá, para buscar equilíbrio, mas não travar o desenvolvimento das coisas, né? Por isso que eu insisto na questão de segurança e da ética. Tendo segurança e tendo a ética, que para nós que somos médicos é algo quase automático, o resto a gente deveria procurar interferir menos, obviamente, sem abrir mão da governança dos dados, sem abrir mão de degringolar um algoritmo, sobretudo quando eu estou falando da inteligência artificial generativa, né, para as coisas que possam sair do controle. Eu acho que a regulamentação na Câmara ela tem que focar nisso, né? Agora, misturar outras coisas que nem abraçar o sol, achando, né, que é uma coisa que é abraçável, e também embutir outras coisas que eu acho que não é o caso para essa discussão, né? Então a gente vai ter esse trabalho lá, Pedro, no sentido de descontaminar uma possível discussão que algumas narrativas queiram colocar. E, sobretudo, com foco em não travar o desenvolvimento. Isso vale para tudo no parlamento. Eu acho que o parlamento brasileiro, infelizmente, repito, ele tem gastado muita energia com coisas que não têm impacto positivo no dia a dia das pessoas, né? E nesse quesito da inteligência artificial nós precisaremos ter muito equilíbrio para não fugir desses principais pontos. E em relação à natureza do que é a inteligência artificial como um todo, não atrapalharmos. Se não atrapalharmos, nós estaremos ajudando muito no que tange à legislação. Então, é focar naquilo que interessa, preservar segurança de dados, preservar governança e questão de soberania dos dados, né? E o resto, deixar quem entende do assunto trabalhar para impactar positivamente a vida das pessoas. Inicialmente era isso. Eu quero comentar a Abimed mais uma vez, Fernando, por propiciar uma mesa redonda com os atores que tinham que estar aqui. Quem está construindo, quem está fazendo, quem está se preocupando com a inteligência artificial, trazer para cá o legislativo, Fernando, que é de extrema importância nesse momento. Muitas vezes, Alexandrino, e que bom que o Alexandrino está aqui, é um deputado de primeiríssima qualidade, foi secretário de saúde, é um homem de uma inteligência, uma capacidade de percepção da importância de momentos. Eu tenho muito orgulho de ser seu colega e aprender muito com o Alexandrino. Porque pena que a Adriana não está aqui, a Adriana Ventura, seria importante ela estar aqui. Que a Adriana teve uma importância, Ismael, num tema que precedeu esse, que foi um tema que não queria ter sido discutido, que foi a telemedicina, a telesaúde. E avançou quando o parlamento não queria discutir isso aí. Quando a nossa área médica, eu sou médico também, não queria regulamentar, e tinha que ser regulamentado. Era uma oportunidade que nós tínhamos de poder fazer o aperfeiçoamento daquele projeto que veio para ficar. A inteligência artificial está aí. E o que me preocupa como parlamentar é que se foca muito a inteligência artificial nas redes sociais. E nós temos que trazer para a área da saúde. E o parlamento tem a oportunidade, e aí nós não podemos terceirizar, Alexandrino,
responsabilidades que são nossas. Quer queira, quer não queira, os avanços e recuos da sociedade acontecem nos parlamentos, municipais, estaduais e federais. Muitas vezes nós transferimos para o judiciário as responsabilidades, o juiz ele cumpre leis que são feitas por nós ou rejeitadas por nós. E aí os parlamentos municipais, estaduais e federais têm muita importância. E esse momento, Fernando, que tu propicia trazer para cá os parlamentares, trazer conhecimentos que eu peço que nos instrumentalizem mais para que a gente possa influenciar outros parlamentares que não têm obrigação nenhuma de conhecer a inteligência artificial ou qualquer outra área da saúde. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, na agricultura, tenho lá o meu balizador, o Luiz Carlos Reis, senador, porque ele conhece a agricultura. Eu voto com ele, porque ele tem conhecimento de temas que são importantes. Assim foi nos transgênicos, assim foi na dívida agrícola, assim foi no Código Florestal, que eu não conhecia. Mas esse conhecimento chegou através de quem conhece. Então, um deputado como Alexandrino, como Adriana Ventura, eu procuro fazer da minha frente parlamentar um instrumento para monitorar temas desta importância e levar os parlamentares o conhecimento do que fazer. Fazer uma revisão geral no parlamento, na Câmara, é uma loucura agora. Foi construído esse tema no Senado, foi bem construído. Evidentemente que algumas coisas poderão ser modificadas, mas nós precisamos de informação para essa informação chegar a quem define que é na votação o parlamentar. Não é o governo federal, não é o governo municipal, não é o governo estadual. Ele pode propor, nós aceitamos ou não. Ele veta, nós derrubamos, o veto, não derrubamos. Então, essa aproximação, nesse momento do parlamento, é de extrema importância. A Vimed teve essa feliz ideia de nos trazer aqui, nos aproximar de quem a gente está fazendo. Esses conhecimentos precisam chegar mais a nós, com ética, com os cuidados que nós temos que ter na saúde, fazer com que esse instrumento, que é de extrema importância, seja utilizado para o bem. Nós temos que ser um facilitador desse processo. Nós temos que fazer isso acontecer. O Alexandrino me ajudou muito num projeto que ninguém acreditava que fosse para frente. Foi pesquisa clínica no Brasil. Ninguém acreditava nisso aí. Nós fomos numa missão aos Estados Unidos, a gente estava junto, e quem palestrou para nós foram 3 pesquisadoras brasileiras. O que estão fazendo aqui? Nós não conseguimos fazer pesquisa no Brasil. Questões burocráticas, questões ideológicas, que também têm influenciado muito na inteligência artificial. Nós temos que superar isso aí, tem que tirar a ideologia desse processo. E nós viemos para cá e dissemos, para aí um pouquinho, o Brasil é um país multirracial, nós temos aqui o nativo, nós temos o africano, nós temos aqui o inglês, o italiano, o russo, o português. Enfim, o Brasil é um país multirracial, de climas diversos, do inverno ao verão, dimensões continentais, quer dizer, não precisa sair daqui. A indústria querendo pesquisar, querendo investir e não podendo investir. Aí nós conseguimos tirar a ideologia do processo, conseguimos tirar a burocracia do processo e hoje é uma realidade, conseguimos aprovar um processo que nem a indústria acreditava fosse aprovado. Mas com o trabalho de convencimento de parlamentares e aprovamos com votação de PEC. Mais de 315 votos foi aprovado. E hoje ela está realizada, temos que derrubar um veto do governo federal, estamos trabalhando para isso, que impacta um pouco nesse avanço, vai permitir fazer com que a indústria, que as áreas médicas, que nós médicos que pesquisamos, possamos fazer pesquisas aqui. As nossas instituições, clínicas, laboratórios, hospitais. Então, esse é um exemplo que eu dou da importância da atuação parlamentar. E a importância de trazer para cá parlamentares para nos instrumentalizar. Quando eu ouvi no parlamento que haveria uma revisão geral, eu fiquei apavorado. Não pode. O trabalho foi construído. Algumas coisas podem ser feitas, sim, pode, tem que ser feitas sim, sem dúvida nenhuma. Vamos discutir. Eu tenho muito medo de audiência pública, vai se fazer audiência pública. Mas fazer audiência pública nós temos que ir preparados para apresentar as questões de uma maneira que as pessoas compreendam e vão instalar membros que não querem que isso aconteça, mas vai acontecer. E que aconteça, então, de maneira a ser um facilitador para que isso chegue na ponta
principalmente os mais desvalidos, daqueles que mais necessitam. Nós estamos numa feira aqui, que é a maior feira da América Latina, que se repete com uma qualidade, com uma capacidade de inovação impressionantes. Aqui nós temos o que há de bom e de melhor em tudo. Qual é o nosso objetivo como deputado? É fazer isso chegar na ponta, fazer chegar para ser utilizado. Então esse tema, parabéns por trazer para cá, nos oportunizar de escutar pessoas que estão trabalhando muito na inteligência artificial, e nós temos que no parlamento, Alexandre, ser um facilitador para que isso seja feito de maneira a ser utilizado com ética, mas que não seja bloqueado e não seja deformado naquelas questões que precisam ser executadas. Minhas considerações iniciais seriam essas aí. Obrigado, deputado Pedro. Bom, eu acho que nessa perspectiva que o senhor nos traz, a necessidade de levar ao Congresso discussões tecnicamente embasadas, eu já aqui em nome como conselheiro do ICOS e como sponsor pela Abimed, eu já coloco esse mesmo grupo, Dr. Vinícius, se estiver de acordo, Marco Bego, se estiver de acordo, Guilherme, coloco esse grupo à disposição para fazer uma apresentação lá na Comissão de Saúde, se os senhores entenderem que é pertinente, sobre os achados, sobre o desenvolvimento desse estudo da FGV, como que a indústria aplicada vê isso e como os desenvolvedores e usuários estão vivenciando essa questão da inteligência artificial. Acho que é uma contribuição que nós podemos sim fazer e ficamos à disposição dos senhores em definir a melhor agenda para que o façamos. Eu acho que é fundamental, Fernando, essa agenda, porque a tendência natural do ser humano é quando desconhece algo, já fica armado, né, toma distância e tende a negar. Então, e a grande maioria, inclusive, falo por mim, Pedro certamente tem mais experiência que eu, mas é uma área, apesar de eu ser entusiasta da área, eu estou longe de conhecer as entranhas, né, do que se tem hoje pensado de inteligência artificial. E olha que eu sou entusiasta da área e tenho toda a boa vontade. Mesmo assim, dá frio na barriga quando há desconhecimento. Então, se não houver esse trabalho de aproximação e de transmissão de um pouco, de forma mais simplificada possível, mas de um pouco de técnica para os parlamentares, corre grande risco de vir coisas absolutamente bizarras, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de, sobretudo no parlamento, de efervescência de pensamentos que não somam em nada, e isso isso é um marco, é agora, né? Acabou de vir a legislação aprovada no Senado, que eu tenho ouvido elogios a ela, né? A Luísa, inclusive, é do meu partido, é um partido que busca o diálogo, mas nós precisamos, não ela que até entende, né, bastante do assunto e tudo, mas convencer os demais da Comissão de Saúde e a partir da Comissão de Saúde ganhar outros campos também, que nós temos coisas para avançar e avançar rápido na saúde. Estava conversando, não sei se era com o Vinícius, sobre a questão da questão da interoperabilidade. Tem um projeto meu que eu não apresentei ele ainda, apesar de eu defender o tema há muitos anos, desde quando eu era secretário, que é a questão do prontuário unificado, que vai para muito além da RNDS, da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é coletar dados da população, obviamente com a proteção devida, mas dados os mais espontâneos possível, porque quanto mais espontâneo, mais fidedigno ele é. É na academia quando você pega ali na esteira, é no seu relógio extraindo dados, em tudo que você toca em sistema da saúde, e isso subir para um grande prontuário. E aí eu não estou falando de o mesmo prontuário, estou falando de conexão, de interoperabilidade. Sem isso, nós não temos pool de dados. Sem pool de dados, nós não temos capacidade de colocar um machine learning trabalhando para ver coisas que o olho humano não consegue enxergar, do ponto de vista de tendências, para que possamos, como gestores públicos, fazer política pública para daqui 20 anos, daqui 30 anos. Então é fundamental, esse momento é crucial, e essa aproximação da Abimed com o parlamento
vai ser de suma importância, acho que muito positivo. E aproveito para agradecer mais uma vez o convite para estar aqui conversando com vocês. Obrigado, deputado Alexandrino. Deputado Pedro? Esse conhecimento, a Comissão de Saúde tem a obrigação de fazer. Nós podemos propor até uma reunião lá. Eu tenho muito medo de audiência pública nesses temas. Nós temos que fazer uma audiência pública, eu tenho muito medo da contaminação da discussão desse tema em audiência pública. Até acho que nós temos que chegar lá, mas antes preparar. Antes preparar internamente, conversar mais, talvez num comitê, no petit, não desprezando ninguém aqui, mas no petit comitê, principalmente para saber os avanços e como se chegou até aqui, o que foi feito de maneira muito rápida aqui, mas compreensível, eu já estou acompanhando esse tema lá, mas isso precisa ser feito talvez no petit comitê primeiro, Alexandre, depois propor audiência pública, não que ela tenha que ir pronta, mas que ela tem que ser objetiva para não ser obstruída. Isso é uma experiência que eu tenho de várias audiências públicas que a gente fez com uma boa intenção e acabou sendo prejudicial. Ela tem que ser boa, ela tem que ser propositiva, ela tem que ser definitiva. Ela tem que levar ao conhecimento as questões que são muito importantes e de responsabilidade do Legislativo. O Legislativo tem muita importância nesse momento. Eu vejo que a gente está num ponto assim, sem volta, e que tem que manter o que se avançou, talvez melhorar alguma coisa, mas não fazer com que haja obstruções e discussões que levem para um caminho que obstrua esse processo. Principalmente no ano pré-eleitoral. Tem que considerar isso aí. Sobretudo porque escrever certo dá trabalho, mas escrever errado para ter que consertar depois... Dois trabalhos. Muito mais do que trabalho dobrado. Eu acho, de novo, estamos à disposição. Eu acho que o Petit Comitê seria esse grupo. Eu acho que, acrescentando talvez a deputada Adriana, que faria parte aqui hoje. Tem que fazer parte. Seria interessante se pudéssemos nos reunir. Deputado Pedro, o senhor nos guia. Nos diga quando e como quer realizar isso e a gente vai para Brasília, faz o que tem que fazer. Já começou aqui. Então tá. Começou aqui o processo, agora vamos conversar. A sugestão que eu dou é essa, Alexandrino, tu, Ismael, não sei se você concorda. Concorda? Vamos falar com a deputada Adriana. Podemos fazer uma votação, deputado? Eu me lembro da angústia da Adriana Ventura, que é uma deputada espetacular. A Adriana é uma pessoa que eu amo, a Adriana como pessoa, como ser humano. É nossa colega, da qualidade do Ismael. A angústia dela com a telemedicina. Tem que ser assim, tem que ser... Calma, Adriana, calma. Às vezes a gente tem que olhar a natureza, que nos diz muita coisa. Como é que o rio chega ao mar? Ele desvia obstáculos, senão ele vira um lago. Às vezes você tem que dar um passo atrás para dar dois passos à frente, principalmente no parlamento. Principalmente no parlamento. Havia uma resistência da classe médica em relação à telemedicina muito grande. Sabe disso aí? Mas eu entendia naquele momento, nós entendíamos naquele momento que era uma coisa que veio para ficar e já estava acontecendo desregradamente. E se conseguiu avançar pelo trabalho, pela resistência dela, e a Adriana tem que fazer parte dessa discussão, tem que começar por ela até essa discussão, sem dúvida aí pelo Alexandre. E eu estou colocando a nossa frente parlamentar à disposição, e como vice-presidente, junto com o Alexandre, que é vice-presidente da Comissão de Saúde também, para esse tema começar talvez na Comissão de Saúde, internamente com alguns membros da Comissão de Saúde, quem sabe. E fazer essa conversa lá, que nós tivemos aqui, nesse tema, e programar então uma audiência pública para que ela seja realmente com resultados positivos no tempo necessário. Perfeito. Combinado, fechado, só definir datas. Pessoal, nós estamos dentro do horário, embora tenhamos começado um pouquinho mais tarde. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma consideração a dirigir aos nossos convidados? Não? Alguma colocação? Então eu passaria, voltando aqui para o Bego rapidamente para as considerações finais. Agradecer novamente, cumprimentar o deputado Pedro, o deputado Alexandrino. Dizer que
Essa é a nossa angústia, né, e procura realmente dessa interlocução que tem acontecido muitas vezes aqui, principalmente coordenado pela BIMED, por ICOS e outros órgãos assim. Então, gostaria de agradecer realmente essas oportunidades que vocês têm nos dado. Dizer que a gente continua trabalhando e a preocupação ideológica é muito grande também. Então, acho que tudo que o senhor disse, acho que está super aderente do que eu tenho visto no dia a dia de quem está usando. Então, eu fico mais feliz ainda por esse encontro de ideias. Né? Obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui, é um prazer estar aqui. Contem com a gente, se tiver alguma dúvida fora, também estou à disposição de todos. Muito obrigado e boa feira a todos. Obrigado, Marco. Guilherme. Também gostaria de agradecer bastante o espaço qualificadíssimo, e também agradecer o convite. Doutor Fernando, eu acho que a gente está diante de um período de grande disputa, inclusive geopolítica internacional, sobre esse tema da inteligência artificial. Quem ficar para trás não vai pegar o bonde da inovação do século XXI no final das contas, o que a gente não quer, né? Inclusive pela escala que a inteligência artificial está. E uma função muito importante de quem é do direito, de quem cuida das leis, é impedir, como o senhor Alexandrino falou, impedir que a gente faça leis ruins que atrapalhem o desenvolvimento da tecnologia. Então, isso é muito importante. Obrigado mais uma vez, doutor Fernando, pelo espaço. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Deputado Pedro. Então, eu quero agradecer a oportunidade de me colocar à disposição mais uma vez e de poder ajudar no momento em que essas novas tecnologias estão à disposição. A gente pode sim, no parlamento, ajudar a formatar uma legislação que seja exequível, segura e ética. E é lá que vai acontecer. Não vamos terceirizar para o executivo nem para o judiciário essas oportunidades de fazer uma legislação que seja adequada a esse momento. E para isso é importante a informação. É importante vocês compreenderem que os deputados não têm conhecimento e nem têm obrigação de ter conhecimento, e nós temos que levar a eles o conhecimento da importância desse momento. Veja bem, e volto a falar aqui da pesquisa clínica, como foi importante e como a ideologia bloqueava a pesquisa clínica no Brasil. E hoje ela é uma realidade. A IA está aí, e ela é uma realidade e tem que ser tratada no parlamento de maneira realmente com muita responsabilidade. Então, muito obrigado a vocês todos, estamos à disposição para poder fazer lá o que for possível e o que for impossível também, para que isso seja implementado de maneira adequada, com ética, com resultados positivos para a população em geral, que vai enfrentar cada vez mais problemas. A população está envelhecendo, nós estamos tendo novas patologias, o câncer está aumentando pela nossa velhice, pandemias virão aí, e nós temos que ter realmente agilidade. Uma tomografia de 30 minutos para 15 minutos é muito importante, é tempo. Isso a IA proporcionou. Nós não podemos fazer que haja impedimento desses avanços aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro. Deputado Alexandrino. Bom, agradecer mais uma vez o convite da BIMED, colocar à disposição para que possamos conduzir essa discussão com bastante honestidade intelectual. O Pedro sabe muito bem que o que move o político é voto, né? Mas ainda há políticos que preocupam mais com o legado do que com o voto. Eu sou um deles. E pode ter certeza que seria um parceiro de vocês na condução e intermediação dessa discussão, para que, sobretudo, possamos dar segurança jurídica, respeitar a ética, mas não cercear o brilhantismo e o ineditismo que a cada dia a IA provoca, e nós, como parlamentares, não atrapalhemos esse momento, sobretudo. Obrigado, deputado Alexandrino. Doutor Vinícius. Queria agradecer, muito obrigado pelo convite. É uma honra perceber como a gente está desenvolvido, eu entendo, no nosso governo, com as iniciativas que vocês já tiveram. Eu acho que é uma honra participar daqui. Me sinto na obrigação de colaborar com o meu conhecimento e com o conhecimento que nós tivemos e ganhamos esse tempo para a sociedade, para as pessoas. É uma grande oportunidade estar aqui. Muito obrigado. Estamos à total disposição. Bom, agradeço aos nossos painelistas, agradeço a presença
de todas e de todos. Lembrando que todos os seminários e todos os diálogos desenvolvidos aqui estão sendo gravados, serão disponibilizados nas redes sociais da ABIMED, assim que todos terão a oportunidade de rever algum ponto de interesse. Muito obrigado, uma boa continuidade do dia para todos.